Primeira coisa que é preciso deixar claro, e que eu sempre falava em relação à pacificação no Rio de Janeiro, é que é preciso distinguir nomes de partido, nomes de políticas públicas, do seu significado isolado da palavra correspondente. Então, quando o Sérgio Cabral lançou, com o seu secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, programa de pacificação do Rio de Janeiro, um monte de gente aqui na imprensa escrita, né, a mídia impressa, local, incensou aquela política como se fosse tudo lindo e maravilhoso. E eu ironizei desde o começo no que foi seguido por um monte de colunistas ali que me seguiam, ironizando o aviso prévio aos traficantes para subir a favela com 2, 3, pouquinho ali de policial que, na verdade, nem subia. Ficava na boca da favela, alvo dos fuzis dos traficantes, e logo eles perceberam que não era uma pacificação de verdade, eram unidades de propaganda política, como depois foram apelidadas pelos próprios policiais em grupos de WhatsApp, e eu noticiei na época. Era unidade de perigo ao policial, tinha que ser resgatado pelo BOPE ali, pelo caveirão, para não ser metralhado no final do expediente. Então, o programa Pacificação não pacificava, e era nítido, desde a raiz, que não iria pacificar. Da mesma forma, é preciso lembrar, em primeiro lugar, que patriota não tem muito a ver com as pessoas que já estão lá, algumas, né? Porque há exceções, evidentemente, mas aquelas que estão na cúpula desse partido, nem tem a ver com a Flávio Bolsonaro, né? Porque ou você desvia, líder de uma organização criminosa que desvia dinheiro público por meio de funcionários fantasmas, como aponta o Ministério Público do Rio de Janeiro na denúncia contra o atual senador, ou você é patriota. Ou você toma os devidos cuidados sanitários no seu país, dando exemplo, se você é uma autoridade pública, para a sua população, ou você faz isso aqui no Brasil. Se você fizer isso aqui no Brasil, você é uma pessoa que contribui para o combate à pandemia. Agora, se você só faz isso em outro país, você, na verdade, é o patriota da pátria alheia, que é como eu chamei essa turma bolsonarista que foi fazer uma excursão a Israel e botou a máscara quando chegou lá. Tirou foto aqui sem máscara, todos juntos, do lado do avião. Chegou lá em Israel, tirou foto com máscara, todos juntos. Então, falei naquela ocasião, repeti aqui na Band News FM, que é igual aquela criança, aquele adolescente, às vezes adulto, né, que aqui no Rio, aqui no Brasil, joga papel na rua toda hora. Chega lá na Disney, aí não pode e tal, porque lá é sério, lá as autoridades são sérias. Então ele só age da maneira correta no exterior por temor das autoridades estrangeiras. Aqui, como tem muita coisa na base da avacalhação, não segue essas regras. E quando tem poder, segue menos ainda, porque acha, inclusive, que isso lhe dá uma positivalente, né? Que isso é a valentia, né? É você não respeitar certas coisas que eles tomam como frescura e que às vezes são fundamentais para haver civilidade, para haver aqui uma civilização, um país capaz de se desenvolver e deixar de ser subdesenvolvido. Então essas questões são as primeiras a serem colocadas. É o significado do nome do partido, que obviamente é deturpado, mas cada partido faz a sua propaganda. Os bolsonaristas não se auto-intitulam conservadores, mancharam a imagem do conservadorismo no Brasil. As pessoas não entendem o que é isso. Em geral, as pessoas não leram Edmund Burke, Russell Kirk, Roger Scruton e vários outros autores que pregam exatamente o contrário do que a família Bolsonaro faz aqui, né? Seria ótimo que as pessoas conhecessem esses autores para ver do que eu estou falando. Inclusive, a virtude primária do pensamento conservador é a prudência, que é exatamente o que o bolsonarismo não teve durante a pandemia, assim como é uma das virtudes primárias da própria medicina. Eu citei num artigo o primeiro texto médico publicado no Brasil mostrando como o comportamento pregado era o da prudência. Não foi feito isso aqui inicialmente, não houve compra de vacinas, etc. Então vamos à chegada da família Bolsonaro no Patriota. Ainda, evidentemente, foi um anúncio do Flávio Bolsonaro a respeito da vinda do Jair Bolsonaro, não está tudo fechado, mas está encaminhado. Aí a gente vê as notícias. Fundo partidário bancou mais de R$1 milhão em salários do presidente do Patriota, o Adilson Barroso, e de familiares. Então tá lá,
a cúpula do Patriota e seus familiares sendo bancados por esse fundo partidário indecente que existe no Brasil. É dinheiro público indo parar nas mãos dos partidos e criando esse pessoal que fica lá nos partidos recebendo dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Aí você tem outra notícia de que a cidade onde a vice-prefeita é a filha do dono do Patriota recebeu milhões de reais do chamado Bolsolão. Já foi chamado até de mensalão do Bolsonaro, que é o orçamento secreto ou paralelo, sobre o qual o Tribunal de Contas da União, o TCU, está pedindo agora, exigindo, né, porque é um tribunal, a devida transparência, que o governo mande todos os documentos. Aquele, depois da reportagem que o explicou, foi colocado como... Foi minimizado pelos envolvidos diretamente no governo Bolsonaro. Ah, isso tudo está na internet, isso é mentira. O Bolsonaro chamou de patife, canalha, aquilo que ele faz com um jornalista que dá notícia incômoda para levar o seu público bolsonarista, a ignorar qualquer notícia incômoda que seja a família Bolsonaro na imprensa. E aí usa, evidentemente, alguns momentos ali de alguns colunistas, que às vezes não tem nada a ver com a equipe de reportagem que está trazendo a notícia à tona, para tentar manchar a imagem da imprensa inteira e se tornar a fonte oficial de suposta informação para essas pessoas. Então, a cidade onde ela é vice-prefeita, a filha do dono do Patriota, recebeu milhões de reais desse orçamento paralelo. E agora o Patriota está abrindo as portas para o Jair Bolsonaro. Não é incrível? Então, a cidade onde a filha dele é beneficiada e o partido se abre para ele. Então é um partido que, no jargão político, aqui entre aspas, está sendo alugado ali pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo não conseguiu, como não consegue em geral realizar alguma coisa, não conseguiu construir, criar o seu próprio partido, a Aliança pelo Brasil, que foi tão aventado. Era a iniciativa bolsonarista, eles iam criar um partido e isso seria muito fácil, afinal o povo estava com a família Bolsonaro e eles foram incapazes. Até começo de abril, como eu tuitei na ocasião, a notícia era de que eles só tinham coletado 90 mil assinaturas e eram necessárias 492 mil assinaturas. Como assim? Esse pessoal que tem números tão altos, né, na rede social, se vangloria, fica acusando os outros de não terem aquela coisa toda, disputa de like, de curtida, de engajamento. Como assim eles não conseguem 492 mil pessoas reais? Ah, é aí que está o problema, né? Conta fake, que infla dados, que infla números, que infla audiência, não faz assinatura de criação de partido que seja legitimada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então eles não conseguiram. E agora estão apelando ao partido dessa gente beneficiada por fundo partidário, dessa gente beneficiada indiretamente pelo orçamento paralelo do próprio governo, e aí ele vai ter um partido com o qual disputar a eleição 2022, lutando na retórica desde já para que seja Lula versus Bolsonaro. Eles têm pavor, os dois lados, têm pavor de uma terceira via, que é um nome ruim, né? Seria uma via decente, uma via mais decente do que Lula e Bolsonaro. Os dois têm pavor. Eles estão fazendo campanha conjunta para o segundo turno. O Lula não quer o impeachment do Bolsonaro, estimula que o povo vá para a rua contra o Bolsonaro, mas também se afasta para não ser acusado de aglomerar, né? Faz esse jogo duplo, cínico, que é típico dele. E sopra lá no ouvido do Renan Calheiros para desgastar o Jair Bolsonaro e tal, mas evitar qualquer punição mais severa. E o Jair Bolsonaro, por meio da sua claque virtual, fala lá, ó, vocês estão vendo, ó, esse pessoal vermelho aí, é ou nós, aqui da Jair Bolsonaro, ou eles, ou o Lula. Isso prova que não tem terceira via, é como se não houvesse milhões de pessoas no Brasil, honestas e trabalhadoras, que não foram às ruas, que não se sentem representadas por nenhum desses dois lados, algumas das quais até foram no protesto de sábado, porque, em parte, não era tão ostensivo assim o lulismo, apesar do vermelho que estava ali nas bandeiras das centrais sindicais, sempre ligadas ao lulismo. Então, algumas pessoas foram e tal, mas tem muitas aí que estão órfãs de representatividade. E você tem o atraso no surgimento das candidaturas alternativas, fora do Ciro Gomes, que está mais no campo da esquerda, aos poucos tentando atrair o centro, a centro-direita, mas que já contratou o marqueteiro João Santana, que era do PT, que foi condenado na Lava Jato,
e está lá dando discurso dizendo aquilo que eu digo, inclusive, né, em parte, há muitos anos, que o Lula ajudou poucos pobres e muitos ricos. O pessoal que o Lula beneficiou são os empresários mais ricos do Brasil e que foram investigados, alguns condenados. É Eike Batista, Marcelo Odebrecht, essa turma toda. Agora, a população pobre é aquela que recebeu benesses pontuais, mas que não conseguiu estrutura para perdurar numa situação boa, sustentável. Não conseguiu e foi prejudicada pelo governo que ele criou, da Dilma Rousseff, pela filosofia de gastos que ele implementou, porque ele deu a sorte de chegar ao poder quando o preço das commodities estavam altas no mercado internacional. Aí ele posa como causador disso. E aí, quando o preço cai das commodities, ele bota a culpa na crise internacional. É muito fácil, né? É muito fácil. Ele finge que ele causou um boom, que não foi ele que causou, surgiu apesar dele, e depois a filosofia de gastos que foi implementada, em vez de as reformas serem feitas no tempo da bonança, elas resultaram nesse inchaço insustentável do Estado. Quando vem a crise internacional, a culpa é da crise internacional. O mérito é meu quando é bom. Quando é ruim, a culpa é da crise internacional, a culpa é da sucessora, finge que não tem nada a ver. Então, é esse cinismo, é essa hipocrisia dos dois lados que a gente está vendo.